Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, vocês viram o debate ontem na Band? Vocês gostaram? Eu não gostei. O debate poderia ter sido melhor e melhor para Lula. E não foi. Lula perdeu uma oportunidade de ouro ontem de trucidar politicamente com Bolsonaro e ele não fez. É claro que ele tem lá seus motivos, mas o assunto ontem nas redes sociais, gente, eram as palavras pedófilas de Bolsonaro, quando ele diz que pintou um clima para com uma garotinha de 13, 14 anos. Isso pegou. Isso pegou porque Bolsonaro não é uma pessoa comum. Bolsonaro é o presidente da República e ele abre a boca suja para dizer uma coisa dessas, gente. O assunto das redes era esta. E Bolsonaro entrou em desespero. É tanto que ele chegou no debate, chegou nos estúdios da Band desesperado. E chegou a dizer, sem repórter nenhum perguntar, que aquelas 24 horas tinham sido as piores da vida dele. Tamanho era o desespero dele. Já chegou se desculpando, se justificando. Seus repórteres perguntaram absolutamente nada. Os repórteres começaram a deduzir de que tudo isso seria pautado no debate. Se Lula fosse um oportunista, como todo político tem que ser oportunista, aproveitar as oportunidades que surgem. Porque ali não era uma difamação, uma calúnia. Ali foi uma fala de Bolsonaro. Pode até ter sido uma fala infeliz, mas uma fala. Uma fala é sempre uma fala. E estava comprovado ali. Está em vídeo, nas redes. Ele disse mesmo que pintou um clima. Gente, isso aí é muita safadeza para um presidente que tem uma filhinha de 11 anos vendo o pai de 67 anos dizendo que pintou um clima com a garotinha de 13, 14 anos. Ah, vá se lascar. Gente, este homem é de uma irresponsabilidade tão grande que ele não pensa nas consequências das suas palavras malévolas. É um cara realmente esquisito. Mas só que tem um adendo aí. Este cara esquisito que fala essas coisas, o povo votou nele. E o povo está votando nele. Você sabia que este homem malévolo, com tendência pedófila, pode ser reeleito presidente da República? Ele pode ser reeleito presidente da República. É difícil hoje você dizer quem vai ganhar. Com consciência, quem vai ganhar, porque a coisa está brava. E o nível de pessoas má, a presença de Bolsonaro revelou. Hoje nós já sabemos que mais de 1/3 do povo brasileiro é do mal. E querem o mal. Quando você vê, por exemplo, um preto, um pobre, um nordestino, dizer que está fechado com Bolsonaro, esse camarada só pode ser endemoniado ou doente. Eu acho que as duas coisas. Porque não é normal, gente, que um nordestino, diante de todos os insultos que Bolsonaro disse com ele dizer que vota em Bolsonaro. Só pode ser uma coisa do Satanás. Eu acredito que seja uma coisa de Satanás, porque eu também acredito que Lula só está disputando essas eleições por causa da misericórdia de Deus. Porque passar por tudo que Lula passou, e Lula está aí de pé, disputando uma eleição. Gente, Lula foi investigado até pela polícia secreta de Israel. Polícia Federal, Ministério Público, FBI, Departamento de Justiça americano, tudo para descobrir um mal feito, um ilícito de Lula. Não descobriu. E aí sai Bolsonaro com a cantilena, tu é ladrão, tu é mentiroso. Tudo que ele faz, ele diz que é Lula. E sabe o que acontece?
as redes malévolas dos filhos, simplesmente passa aí passando. Lula é ladrão, Lula é ladrão, Lula é mentiroso, sabe? E isso vai conquistando pessoas de mentes fracas e corrompidas. É sério. E com esta mentira, Bolsonaro se elegeu. Bolsonaro se elegeu com uma madeira de piroca, com kit gay, todas essas coisas sujas. Foi assim que ele se elegeu. E ele pode se reeleger com esta mesma cartilha, a cartilha da mentira. E ontem, ele saiu do debate bem. Ele se saiu bem. Ele continuou repetindo, ele viu que Lula, pelo um princípio, não citou as palavras pedófilas dele, que ele estava com medo, ele estava com medo. E Lula não se aproveitou disso. Eu acho que Lula fez bem. Mas, se Lula tivesse citado e chamado de pedófilo, não estaria mentindo, porque ele mesmo disse que pintou um clima. Sabe? E outra coisa, quando o Alexandre de Moraes tira do programa eleitoral do PT aquele vídeo, ele não fez bem. Deu uma demonstração de que está com medo de Bolsonaro. É isso. Porque aquilo ali não houve alteração. O Partido dos Trabalhadores coloca no horário eleitoral como Bolsonaro falou. Logo não está cometendo crime. E aí a atitude de Alexandre de Moraes foi uma demonstração de medo. Porque Alexandre de Moraes, assim como os outros ministros do Supremo, estão com medo de Bolsonaro. É por isso que muitos estão dizendo que vão votar em Lula por medo. Não é porque gostaria que Lula fosse o candidato deles. É porque estão com medo de Bolsonaro. Lula pode ganhar essas eleições, gente, porque a elite, parte da elite, está com medo de Bolsonaro. Não sabe o que vem por aí. Porque se Bolsonaro for reeleito, gente, Bolsonaro se torna um imperador deste país. Ele faz o que ele quer. Ele mata quem ele quer. Só para vocês terem uma ideia, nesses 3 anos de governo de Bolsonaro, já morreram 4.000 índios. Sabe, gente? Porque não tem a proteção do governo. O governo quer mais é que essas pessoas, essas minorias, se lasquem. E o que é que ele diz? Parem de mimimi. Gente, como entender uma coisa dessa? Sabe? Lula está aí porque Deus é bom. E Deus fez opção pelos pobres. E vê nas conversas de Lula esta opção. E Deus é aquele que dá sempre oportunidade. E Deus está dando a Lula mais uma oportunidade. Sabe? E Lula tem que pegar isso com as 2 mãos. Sabe? Essa vitória de Lula redime Lula. Lula sai por cima diante dessa sociedade corrompida, diante de bolsonaristas do mal. Lula sai por cima. Lula dá um basta a essa força do mal que está enraizada na política brasileira, negando a política, negando tudo e simplesmente tirando o pobre da vez, tirando a oportunidade do pobre. Logo, no debate, Lula pecou e pecou muito. Frustrou aos petistas e há muitos que querem que Lula se eleja por medo de Bolsonaro. Inclusive os ministros do Supremo. Ou vocês acham que os ministros vão votar em Bolsonaro? É claro que não. Não estão declarando voto, mas vão votar em Lula por medo. Porque estão com medo de Bolsonaro. Gente, a que ponto chegamos? Gente, sempre existe 2 lados. Mas você não pode optar por um lado ou por outro porque está com medo. Você tem que optar porque tem consciência política, porque as propostas do seu candidato é a melhor. Não é porque você está com medo do outro. É terrível quando um país entra nesta rota. E, infelizmente, o Brasil entrou nesta rota do medo. Daí um dos motivos de Lula aproveitar esta oportunidade e usar todas as armas possíveis para destruir este adversário que é um ser do mal,
que não tem nenhuma preocupação com as minorias. Se ele pudesse, ele as matava. É isso que nós temos que entender. Prestai atenção no que está acontecendo neste país. São 33 milhões de pessoas na miséria, passando fome. Atentai, Lula, para isso. Olha aqui, Bolsonaro. As tuas tentativas não vão dar certo. Te preparem. Lula, vem aí.